Silêncio absoluto. E então, de repente, o som de tochas cortando o ar na escuridão, passos pesados sobre pedras, o tilintar de armaduras, vozes abafadas se aproximando. Uma multidão avança na noite. Era passada a meia-noite em Jerusalém. O ar estava frio e um grupo de homens armados descia pelo vale em direção a um jardim chamado Getsêmani. Eles carregavam tochas, lanternas e espadas. Iam prender alguém. E no meio desse grupo havia um homem cujo nome a história quase esqueceu, mas que viveu algo que nenhum ser humano jamais experimentou antes ou depois dele. Seu nome era Malco, e aquela noite mudaria sua vida de uma forma que ele jamais poderia ter imaginado quando saiu de casa. Malco não era um soldado romano, não era um fariseu. Ele era servo do sumo sacerdote Caifás, o homem mais poderoso da liderança religiosa judaica de Jerusalém. Ser servo do sumo sacerdote não era qualquer coisa. Era uma posição de confiança, de proximidade com o poder, de responsabilidade. Malco estava acostumado a executar ordens delicadas, a estar presente em momentos que poucos viam. E naquela noite, a ordem era clara e urgente: ir ao jardim de Getsêmani com a guarda do templo e com soldados romanos liderados por Judas Iscariotes para prender Jesus de Nazaré. O grupo de homens adentra o jardim. As tochas iluminam as oliveiras retorcidas. E então eles encontram Jesus parado, tranquilo, como se os estivesse esperando. O que aconteceu nos segundos seguintes é narrado nos 4 evangelhos, mas apenas o apóstolo João, que estava ali, deu um detalhe que os outros não deram. João conhecia o nome do servo, João sabia quem ele era, e João registrou esse nome para a eternidade: Malco. A tensão cresce, Judas se aproxima de Jesus e o beija. O sinal estava dado, os soldados avançam. E foi nesse instante que Simão Pedro fez o que Simão Pedro sempre fazia: agiu antes de pensar. Ele havia jurado que morreria com Jesus se fosse preciso. E agora, vendo o momento chegar, ele não foi buscar coragem, foi buscar a espada que havia escondido sob o manto. Pedro balançou a espada em direção à cabeça de alguém. E aqui vem um dos detalhes mais fascinantes dessa história, algo que os estudiosos debatem há séculos. Ele cortou a orelha direita de Malco, não a esquerda, a direita. Por que a orelha direita? Existem pelo menos 2 explicações que se complementam. A primeira é prática: Pedro era destro. Se ele balançou a espada com a mão direita em direção à cabeça de alguém que estava à sua frente, o golpe naturalmente atingiria o lado esquerdo do oponente. O fato de ter acertado a orelha direita de Malco sugere que Malco pode ter se virado, desviado, ou que Pedro estava atrás dele. O golpe não era preciso, era desesperado. Pedro não era espadachim, era pescador. A segunda explicação é simbólica e não pode ser ignorada. No mundo judaico antigo, a orelha direita tinha um significado especial. Na consagração dos sacerdotes, o sangue do sacrifício era aplicado primeiro na orelha direita. A orelha direita representava a disposição de ouvir, de estar aberto à voz de Deus. Malco, servo do sumo sacerdote, perdeu exatamente essa orelha. O homem que servia ao representante máximo de Deus em Israel perdeu o símbolo da escuta sagrada. Coincidência? Nessa história, coincidências custam caro. O jardim está em silêncio por um instante, todos parados pela brutalidade do que acabou de acontecer. E então Jesus fez algo que desarmou completamente a lógica. Ele não fugiu, não ordenou que os discípulos lutassem. Ele disse a Pedro para guardar a espada e acrescentou algo que deixou todos paralisados, que se quisesse, poderia pedir ao Pai e 12 legiões de anjos viriam em sua defesa. 12 legiões? Uma legião romana tinha cerca de 6.000 soldados.
Jesus estava dizendo que tinha 72 mil guerreiros celestiais à sua disposição e escolheu não usá-los. Jesus se aproxima de Malco. O servo recua instintivamente, ainda com a mão cobrindo o lado da cabeça, sangue nos dedos, olhos arregalados. E então Jesus estendeu a mão e tocou a orelha de Malco, e a orelha voltou. O espanto absoluto, a mão tremendo ao se afastar da cabeça, a orelha intacta, sem cicatriz, sem sangue, como se nada tivesse acontecido. Lucas, o médico, é o único evangelista que registra esse milagre da cura. E ele registra com a precisão de quem entende o que está descrevendo. Jesus tocou a orelha e a curou, não atenuou a dor, não estancou o sangramento, reconstituiu o que havia sido cortado. Malco toca a própria orelha com os dedos, incrédulo. Ao redor dele, soldados e sacerdotes estão em silêncio. Agora pense na posição de Malco naquele momento. Ele havia vindo prender esse homem. Estava do lado errado, do lado dos que queriam matar Jesus. E Jesus o curou, sem pedir nada em troca, sem condicionar o milagre à sua conversão, sem nem sequer exigir que ele fosse embora. Jesus curou o inimigo e depois deixou que o inimigo o prendesse. Jesus estende os pulsos para ser acorrentado. Os soldados, após um momento de hesitação, avançam. O que aconteceu com Malco depois disso, a Bíblia não diz. E esse silêncio é o mais eloquente da história, porque Malco saiu daquele jardim com a orelha que havia sido cortada de volta no lugar. Ele voltou para o palácio de Caifás com uma evidência colada no lado da cabeça. Uma evidência que ninguém poderia contestar, que ninguém poderia explicar, que ninguém poderia ignorar. Havia pelo menos um parente de Malco entre os que estavam no jardim naquela noite, segundo o próprio João. Alguém da família que viu tudo, que depois reconheceu Pedro no pátio durante o julgamento de Jesus e disse que havia visto Pedro no jardim. O círculo era pequeno. Todos sabiam o que havia acontecido com Malco, no julgamento de Jesus, com Caifás presidindo, ao fundo discreto Malco. E aqui está o milagre, dentro do milagre, o sumo sacerdote que condenou Jesus à morte tinha um servo cuja orelha havia sido reconstituída por Jesus naquela mesma noite. Caifás sabia disso, os sacerdotes sabiam disso, e mesmo assim o processo seguiu em frente. Malco é a prova de que o maior obstáculo à fé raramente é a falta de evidência. Às vezes, a evidência está literalmente colada na sua cabeça e mesmo assim o coração escolhe não ver. Mas Malco também é outra coisa. Ele é o símbolo de todos que foram ao encontro de Jesus por razões erradas, empurrados por obrigação, por ordem, por circunstância, e saíram de lá tocados de uma forma que não pediram e não esperavam. Jesus não perguntou se Malco merecia. Não perguntou de que lado ele estava, não esperou arrependimento ou fé, ele apenas estendeu a mão. Última imagem, uma orelha humana intacta, com uma gota de sangue seco ao redor, mas a orelha perfeita. E depois, a orelha de Malco foi o último milagre público de Jesus antes da cruz, o último gesto de cura antes do silêncio do Calvário. E foi feito em favor de um inimigo, na escuridão de um jardim, sem plateia, sem aplauso, sem nenhuma garantia de que alguém ia acreditar. Silêncio. E então uma última frase surge lentamente na tela. Às vezes Deus te cura antes mesmo de você saber que precisa dele. Ter esperança.